a gente pode dizer que o Tribunal Superior Eleitoral censurou a Jovem Pan? É isso que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo. E aí a gente vai fazer uma análise do voto, né, o voto condutor da decisão do TSE que determinou que a Jovem Pan e seus comentaristas, né, se abstivessem de proferir algumas expressões. Eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e mestre em Direito Constitucional. Bem, então a gente primeiro a gente precisa contextualizar o teor desse processo, né? O Partido dos Trabalhadores, na verdade o Partido dos Trabalhadores não, né? Na verdade a coligação Brasil da Esperança, que tem como um de seus núcleos o Partido dos Trabalhadores, que representa o candidato Lula, interpôs com a ação, a gente está vendo aí o cabeçalho, né? Interpôs um direito de resposta contra a rádio Jovem Pan e os respectivos comentaristas, né? São 3 comentaristas que compõem o polo passivo nessa ação. A gente tem 3, né? O TSE julgou 3 ações, 3 direitos de resposta parecidos. A gente vai analisar apenas esse, porque isso também se expande para os demais. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que ter em mente. O segundo fator que a gente teria que ter em mente é saber o que seria a causa de pedir, né? Ou seja, qual o fundamento jurídico, depois a gente vai entrar para o fundamento fático, qual o fundamento jurídico que levou a coligação a interpor essa representação. Bem, o fundamento jurídico, a gente sabe que o direito de resposta, né, que é o fundamento específico aqui, previsto lá no artigo 58 da Lei 9504, dispõe que o candidato ou o partido, enfim, vai ter garantido um direito de resposta, né? Ou seja, a fim de compensar um eventual ataque que sofreu. Né? E esse ataque se materializa basicamente por 4 condições. Calúnia, injúria e difamação, que já é uma trinca já conhecida, né? Então, calúnia, injúria e difamação, ou, né, aí vem um 4º elemento que é muito próprio do direito eleitoral, que é o fato sabidamente inverídico, né? Então, esses 4 elementos, né, se alguém incorrer em um desses 4 elementos, o candidato tem o direito de resposta, né, a fim de compensar aquela agressão que sofreu. Isso porque, a gente já adiantando que seria o final do nosso comentário, isso porque sempre quando estão envolvidos 2 direitos sensíveis, deve haver uma ponderação, de modo que nenhum direito deve se sobrepor sobre o outro, e sim feita uma técnica de ponderação para saber qual que está em excesso ou não, tá bom? Mas vamos lá então fazer a análise especificamente do processo em si. Bem, eu transcrevi aqui, né, no voto condutor, no voto da relatora, que depois saiu, o voto foi vencido, mas no voto da relatora ela transcreveu o diálogo, e eu acho que isso é crucial para que a gente tenha em mente e consiga entender essa questão. Bem, o diálogo diz assim, isso ocorreu em um programa da Jovem Pan, né, um programa da emissora, na rádio, que é veiculado também no YouTube, enfim, se expande para diversos meios de mídia, né? De qualquer forma, a gente está avaliando aqui a questão da rádio e do YouTube. Então o diálogo diz assim, ó, o Lula dizendo que foi inocentado no Brasil, inocentado na ONU, e nenhuma agência de checagem na mesma hora disse, isso não é verdade. Ele é considerado um descondenado, então guardem essa palavra aqui, que ela vai ser bastante utilizada no julgamento. Então ele é considerado um descondenado, né, disse a apresentadora. Não foi inocentado, é outra questão que ele destaca aqui. E continua sendo um ex-presidiário que foi condenado em 3 instâncias. Bem, por desembargadores do TRF. Então, esse é o diálogo, né? Os outros 2 participantes do programa também proferiram alguns termos também nesse sentido, mas eu gostaria de destacar especificamente esse fato para que, né, ele é o núcleo central da questão. E aí, o ministro condutor, né, desse acórdão, né, que foi acompanhado por maioria na corte, disse o seguinte, ó, consoante se destaca de trecho do próprio voto do ministro, ele cita lá um precedente, né, pode-se afirmar que é fato notório a existência de condenações criminais e prisão do candidato Lula, assim como é de conhecimento geral da população que foram anuladas as decisões foram anuladas pelo STF, né? As condenações foram anuladas, é o que ele diz. Agora que ele vai fazer o contraponto, né?
Então ele mais ou menos diz, olha, dizer que ele foi condenado, né, dizer que o STF anulou a condenação, enfim, dizer que ele foi preso, em tese não haveria problema nenhum, porque isso é um fato que realmente ocorreu. Agora que a corte vai fazer o contraponto. No presente caso, né, ele diz aqui, ó, no presente caso, contudo, que é o caso lá do descondenado, né, enfim, não há mera menção a fatos pretéritos referente às condenações posteriormente anuladas pelo STF, mas atribuições ofensivas que desbordam da mera crítica política, desrespeitando a regra de tratamento decorrente da presunção constitucional de inocência. Então, guardem isso, que vai ser o núcleo central da argumentação do ministro. Então, vamos lá. O argumento de que infirmar a inocência do representado não seria sabidamente inverídico, já que o Poder Judiciário apenas anulou seus processos, mas não julgou o mérito das acusações contra ele, contraria a própria leitura da Constituição e do Tratado brasileiro. E aí, do tratado em que o Brasil é signatário, né? Então, o que o ministro vai dizer aqui? Agora que a gente vai fazer um comentário, né? O que ele vai dizer aqui, o ministro? Ele diz o seguinte, ora, subir um pouquinho aqui mais para a gente ver a fundamentação. Então, ele vai dizer assim, ora, deixa eu abrir a câmera aqui, que aí fica melhor. Então, vamos lá. O que o ministro condutor desse acórdão vai dizer, acompanhado pela maioria? Ora, seguinte, em tese, qualquer pessoa, né, pode dizer que o candidato foi preso, né, enfim, que teve processos contra si, mas a partir do momento em que você diz que é mentira, que ele é inocente, isso é um fato sabidamente inverídico. E por que seria sabidamente inverídico? Porque a anulação dos processos pelo STF retornou o status de inocente, tendo em vista que no artigo 5º e os diversos tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, dispõe que a pessoa é considerada inocente até que tenha uma sentença condenatória. Existe toda uma discussão se a sentença tem que ser transitada em julgado ou não, mas tem que ter pelo menos uma sentença condenatória para que determinada pessoa seja considerada culpado. Então, o que o TSE diz é o seguinte, ó, não existe um status meio termo ou híbrido. Ou você é condenado, né, culpado, ou você é inocente. Não existe o caso de que uma anulação de uma condenação não o tornou inocente. Porque, nesse caso, existe uma dualidade. Se você não é mais condenado, automaticamente você retorna, né, recupera o seu status de inocência. Exatamente por conta disso, esses termos, né, descondenado, ex-presidiário, são termos que, para o TSE, são termos agressivos, né, que constituiriam um fato sabidamente verídico. Isso não tem no fundamento do voto, mas tendo em vista essa argumentação, esse fundamento, né, se a gente for por esse fundamento, eu entendo que, na verdade, seria muito mais por calúnia, difamação, até difamação, do que fato sabidamente inverídico, né? De qualquer forma, existe aqui um núcleo, né, de consideração, de entendimento do TSE muito cristalino, de que ou você é condenado ou você é inocente. Não existe um termo híbrido, não é? O descondenado, enfim, outros termos que poderiam ser pejorativos à candidatura, né, nesse caso aqui do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom? Então, esse foram os pontos, né, os fundamentos do voto. Agora a gente vai lá para o dispositivo, né? O dispositivo que é o que norteia a decisão. Então vamos lá e depois a gente faz o comentário. O cumprimento da decisão diz assim, basicamente em 2 itens. Então, concedeu o direito de resposta, ok. O candidato vencedor vai veicular uma resposta que, em tese, vai tentar compensar a agressão, né, que ele sofreu, de acordo com o TSE. E aí o item A do dispositivo, que é o ponto mais polêmico, né? O que diz o item A? Os representados, né, determinar que os representados, ou seja, a Rádio Jovem Pan e os comentaristas, se abstenham de promover novas inserções e manifestações. Então gravem isso aqui, ó, sobre fatos tratados nessa representação, tanto na emissora de rádio quanto no YouTube. Então, esse tema aqui, ó, fatos tratados na representação, já abre, né, a resposta que a gente se dispôs a responder no início do vídeo, que é o seguinte, a pergunta se seria uma censura, ou até como um colega perguntou, uma tutela inibitória, ou seja, para a tutela inibitória seria
proteger um determinado direito que poderia estar em ameaça, eu entendo que nesse caso não é nenhuma tutela inibitória, nem cautelar, e tampouco, né, uma censura. Na verdade, o que o dispositivo diz aqui pra gente, né, por isso que eu quis destacar para vocês a questão dos fatos, né, ele diz o seguinte, ora, se eu já entendi que determinada propaganda, determinados termos, são considerados como uma propaganda irregular, né, que veicula um fato sabidamente verídico, ou calúnia, difamação, enfim. Ora, não faz sentido o candidato responder, né, ganhou o direito de resposta, para tentar reparar aquela agressão, segundo o TSE, e os representados continuarem depois proferindo o mesmo tipo de agressão. Seria mais ou menos, né, se a gente for tentar trazer aqui para o nosso dia a dia, né, a briga de vizinho, por exemplo. Então, você tem um vizinho que coloca um som muito alto. Aí você entra, né, aciona o vizinho judicialmente para que a justiça declare, enfim, que o som alto vem perturbando, né, existe uma ação específica sobre essa questão de vizinhança. E aí o juiz decide, olha, que aquele som de fato, né, no caso o requerente lá conseguiu demonstrar que o som extravasa a todas as legislações urbanísticas, então extravasa os decibéis lá da legislação urbanística. E aí o juiz diz, olha, condeno, enfim, por até danos morais ou danos materiais, e naturalmente, é o que a gente chama de consectário da decisão. Naturalmente, esse vizinho, ele não pode mais colocar o som naquela mesma altura. Sob pena de esvaziar a decisão. Senão o vizinho vai lá e paga, né, lá os danos morais ou danos materiais e continua colocando som alto. Então, isso quer dizer que, nesse caso específico, como o dispositivo fala de fatos específicos dessa representação, a gente não pode caracterizar isso como censura, porque a censura ela é uma proibição sobre questões genéricas, né? Você não pode falar disso, desse tema. Nesse caso, não. O que os representados não podem mais fazer é falar, né, enfim, proferir determinadas agressões que o tribunal já considerou como irregular. Então, nada mais é do que um consectário, né, uma consequência da decisão, sob pena de esvaziar essa efetividade. Né? A decisão não teria nenhuma efetividade se os representados continuassem. O que a gente pode dizer, né, e aí o que o eleitor pode discordar, é do mérito em si, entendeu? Olha, eu acho que isso não é uma agressão, eu acho que ficou dentro da liberdade de expressão, né? Aí, ok, tudo bem, eu entendo que isso não é um fato sabidamente inverídico, né? Porque existe toda uma discussão se é inocente ou não, porque houve anulação e não o julgamento de mérito propriamente dito. Então, eu acho que aí existe um campo, sim, de discussão. Agora, dizer que a partir do momento em que esse campo de discussão é ultrapassado e o TSE entende que essa discussão, na verdade, favorece ao requerente, né, no caso aqui o representante, então é natural que a consequência da decisão determine a proibição dos representados de se abster, né, de proferir essas agressões segundo o TSE. Tá bom? Então para quem milita no direito sabe que existe um clichê que diz assim, não existe direito absoluto. Então, a liberdade de expressão, ela tem um status superior, né? Ela tem uma envergadura muito maior em relação a outros direitos, sobretudo quando se fala em eleições, então a liberdade de expressão, ela ganha um destaque muito maior. No entanto, nem mesmo nesse cenário, a liberdade de expressão seria absoluta. Então, sempre em que um direito for, enfim, alegado como tendo sido vilipendiado um determinado direito, né, obviamente que vai haver essa ponderação de valores, tá bom? Então, espero ter ajudado e isso vale, obviamente, para qualquer candidato do seu estado, candidato presidencial, sempre que se sentir ameaçado, né, sempre que se sentir a sua imagem, seja o candidato Lula, candidato Bolsonaro, o candidato governador do seu estado, sempre vão acionar, como acionam, né? Todos os lados acionam o TSE ou o Tribunal Regional Eleitoral. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.